O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, mesmo depois da defesa apresentar um documento da Microsoft que contesta a acusação de uso de rede social. Segundo os advogados, o relatório da Microsoft, controladora do LinkedIn, comprova que não houve qualquer acesso à conta de Martins, nem por ele, nem por terceiros. A defesa afirma que a prisão foi decretada com base em informação falsa e que o documento foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes. O advogado Jeffrey Chechini pediu a reconsideração da prisão há mais de 24 horas, sem resposta do STF. Além disso, a defesa denunciou que Felipe Martins foi transferido, sem aviso prévio, da cadeia pública de Ponta Grossa para o Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo os advogados, a mudança ocorreu sem comunicação à defesa ou à família. Martins havia sido preso preventivamente, dia 2 de janeiro, após Moraes entender que uma suposta pesquisa no LinkedIn configuraria descumprimento de medida cautelar. Ele foi condenado a 21 anos de prisão no caso da suposta trama golpista, mas o processo ainda está em fase de recursos e não transitou em julgado. Berenice Leite, portanto, ainda não foi encerrado, pelo menos o caso de Felipe Martins. No entanto, ele já está na prisão desde o dia 2 de janeiro, por esse suposto acesso a uma rede social corporativa, o LinkedIn. Daniel, e foi com base numa denúncia de alguém que não gosta de Felipe Martins, né? Que no passado, aí não muito distante, já protagonizou uma treta, digamos assim, dentro do governo Bolsonaro. Ele é um anti-olavista, esse coronel da Marinha. Ele pediu sigilo, inclusive, ao ministro Alexandre de Moraes, porque teria feito essa denúncia gravíssima que acabou ali culminando na prisão preventiva do Felipe Martins. E o que mais chama atenção é o fato dos advogados, a defesa dele nem sequer ter sido comunicado dessa transferência no dia de ontem. Mas isso, gente, em se tratando de ministro Alexandre de Moraes, os advogados que têm ali, né, processos dentro do escopo deste ministro já estão acostumados com isso, tá? A serem surpreendidos com as notícias pela imprensa. Eu me lembro de conversar, inclusive, com o doutor Ricardo Vasconcelos. Ele é especialista em sanções e ele também é advogado do jornalista Oswaldo Eustáquio e da filha do Oswaldo. E ele também, as decisões do ministro só chegam a ele pela imprensa, o que é um absurdo, né? O ministro simplesmente ignora os advogados desses réus. Com Felipe Martins não é diferente, né? Então, assim, a defesa provou que Martins não acessou redes sociais, que os advogados, ou seja, terceiros, também não acessaram. Provou porque a Microsoft mandou, né, um relatório que consta ali que o último acesso foi no ano passado, no ano retrasado, né? Já estamos em 2026. No entanto, Moraes simplesmente ignora tudo que chega a ele e mantém a sua decisão, já antecipando a pena de Martins. Até porque, Daniel, como você muito bem trouxe, ele ainda cabe recurso, apesar da condenação, a defesa ainda está no período de apresentar os seus recursos, os embargos, enfim, e fica o questionamento, será que mais uma vez, né, teremos essas etapas puladas, assim como aconteceu no processo e na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Outro ponto que também é preciso a gente sempre ressaltar aqui é que o Felipe Martins é um caso à parte quando se trata do ministro Moraes, porque ele poderia ser um possível delator que corroborasse nesse processo fajuto, né? Mas diferente do tenente-coronel Mauro Cid, o Felipe Martins não cedeu à chantagem e à pressão depois que já estava ali sob a custódia da Polícia Federal e do próprio Poder Judiciário. Felipe Martins ficou até numa solitária, né? Depois ainda de ser preso com base numa reportagem falsa que ele teria saído do país. Ele não cedeu à chantagem, permaneceu preso por quase 6 meses e daí já vem esse rancor todo, porque esse processo só se sustenta na delação de uma pessoa, que foi o Mauro Cid, e que mudou o seu entendimento ali, né, o seu depoimento por várias vezes, né, prestou mais de 10 depoimentos. Então, é mais uma arbitrariedade,
uma ilegalidade, num processo imoral, né, que acaba ali trazendo vários políticos perseguidos e também aqueles que estão próximos, a exemplo do Martins, que poderia ser ali, né, um belo recurso, digamos assim, para o magistrado ter nas mãos quando se trata de pesca probatória. Só que dali não saiu prova nenhuma, viu, Daniel? Diga, Guta. O comportamento do ministro Alexandre de Moraes, a gente consegue ver um padrão. Vejam, ontem o CFM publicou essa nota. E ontem mesmo, vejam, menos de 24 horas depois, o ministro já decidiu de ofício pela anulação da sindicância e já determinou que o presidente do CFM seja ouvido pela Polícia Federal em 10 dias. No mesmo dia, ele tomou essa decisão. Quando se trata de Felipe Martins, as coisas não são assim. Quando foi noticiado, foi informado ao ministro desde lá de trás que ele não fez a viagem, que o órgão dos Estados Unidos, inclusive, tinha atestado a ilegalidade dos documentos que davam conta da entrada de Felipe Martins. O que aconteceu? Nada. Não teve nenhuma decisão do ministro pela soltura de Felipe Martins. Não. Vai abrir um procedimento específico para apurar isso. Nesse caso do LinkedIn, na hora que ele recebe um e-mail de um inimigo, de um adversário de Felipe Martins, dando conta de um acesso a uma rede social, na mesma hora, imediatamente, decisão para mandar prender Felipe Martins, sem nem ouvir a Procuradoria-Geral da República. E aí a defesa comprova que não houve acesso por parte de Felipe Martins nem da defesa a essa rede social e até agora nada. Pelo contrário, ficam mudando o Felipe Martins de um presídio para o outro. Vejam o padrão. E em relação ao Jair Bolsonaro, na hora que precisa de atendimento médico, realizar exames, vários documentos protocolados, relatórios, pedidos da defesa. Quanto tempo demorou para sair a decisão? Percebem o padrão? Não estamos diante de uma democracia.